Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 21 de janeiro, é aniversário das cidades de Poconé, em Mato Grosso, Pomerode, em Santa Catarina e Serra da Raiz, na Paraíba. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia da religião e é o dia do surfista. Então, vamos surfar aqui na onda do Opinião no Ar. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Bom dia. Hoje tem muito assunto, tem muita pauta, tá quente, então bora surfar. Bom dia, Rodrigo Constantino, que está com a gente lá da Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Amanda e Silvio e todos que nos acompanham. Você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook, Instagram. Temos o nosso Twitter oficial, o nosso Instagram oficial, @Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao assunto de hoje. Faltam poucos dias para a eleição dos novos presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado. Há muitas reformas importantes para o país no compasso de espera. E a gente vai conversar aqui no estúdio com o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Ele concorre ao cargo de primeiro vice-presidente da Câmara na chapa de Arthur Lira, do PP de Alagoas. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação, pela presença. Bom dia. Obrigado pelo convite, bom dia. É uma alegria debater sobre um tema tão importante para a vida do país, porque tem a ver com a pauta do país, com o futuro das reformas que o país precisa para voltar a crescer e ter oportunidade também de falar um pouquinho desse momento tão sofrido do meu povo do Amazonas. Exatamente, a situação lá está bem complicada. Dia 1º de fevereiro é a eleição na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Você já está sabendo do novo Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Tem desde notebooks até viagens no valor de R$8 mil. E também uma Mercedes, que vale R$198 mil. É muito dinheiro. Então, olha este recado do Maurício Mendes e da Carla Prata. Olá! E aí, Lacombe, e a todos que estão no Opinião no Ar. Gente, você de casa, presta atenção, hein? Você não vai perder essa promoção sensacional, a melhor dos últimos tempos, né? É isso mesmo. Olha, com o Festival de Prêmios Realizando Sonhos, você aí de casa tem a chance de experimentar o melhor que a vida pode te oferecer, viu? E o melhor, sem colocar a mão no bolso. E para participar, basta usar aquelas moedinhas que você sempre larga em cima da mesa, no fundo da gaveta. E aí você pode assinar o Rede TV Plus. Menos de 75 centavos por dia é o suficiente. É isso mesmo. E olha, quem assina concorre a prêmios todos os dias, viu? Você quer ver? Sabe aquele HB20 aí que tá faltando na sua garagem? Pois é, aqui ele pode ser seu. A gente sorteia um todo domingo no programa Encrenca. E aquela viagem dos sonhos que nunca coube no seu orçamento, hein? No Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$8 mil para conhecer qualquer lugar do mundo. E olha, para ajudar aí a criançada nos estudos, tem o sorteio desse notebook incrível no programa. À tarde é sua toda segunda-feira. E se não ganhar na segunda, vai ganhar no Alerta Nacional de terça a sexta-feira, eu tenho certeza, mas precisa assinar, hein? Ah, mas o melhor a gente sabe, né? O melhor é sempre no final, né não, Maurício? É verdade. Olha a nave. É uma maravilha, gente. É um carrão, é uma Mercedes C180. Gente, fala a verdade, hein? Com um carrão desses, de quase R$200 mil aí, ó, na sua mão, sem pagar nenhuma parcelinha. É um sonho, né não? É um sonho. Gente, presta atenção, no Rede TV Plus aqui, ó, estamos justamente para isso, realizar os sonhos de vocês. Vai lá, pega o seu celular, abre a câmera, isso, aponta para esse quadradinho. Apontou? Esse QR Code? Branco e preto? Isso, aponta. Ou vai lá, redetvplus.com.br. Assina agora. É isso mesmo. E olha, a partir do momento que você assinar, é só deixar a sorte entrar e mudar de vez a sua vida. Valeu, gente. Beijo. Gente. Tchau, tchau. Hoje para falar da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados no próximo dia 1º de fevereiro. Estava fazendo as contas aqui, quanto 8 candidatos, né? A gente chegou à conclusão que são 8 candidatos, né? Mas 2 candidaturas, claro, se sobressaem, né? Baleia Rossi e o Arthur Lira. E a gente está aqui recebendo o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que está na chapa do Arthur Lira, apoiado pelo presidente Bolsonaro. Deputado, mais uma vez agradeço pela presença. Estávamos aqui também fazendo contas, né? Como é que está essa corrida para a presidência da Câmara dos Deputados? Nós já visitamos 24 dos 27 estados da federação. Só falta Belo Horizonte, que estaremos hoje à tarde. Na verdade, 23. Falta Belo Horizonte, que
Minas, que estaremos hoje à tarde, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo, que faremos no início da próxima semana. E nas nossas visitas, nos parece que vamos construindo uma maioria bem consolidada para que o deputado Arthur Lira seja eleito o próximo presidente da Casa. Nós temos um esforço que não é um esforço fácil, mas que eu acho que passaria uma mensagem importante para o Brasil, que espera e acredita nas reformas necessárias para que nós melhoremos o ambiente de negócios no país, que é tentar um esforço na reta final de ter uma votação que ultrapasse o quórum de PEC. Se nós tivermos uma votação acima de 308 votos, acho que a gente manda uma mensagem importante para o país de que nós estamos preparados para retomar a pauta das reformas econômicas e melhorar o ambiente para que o Brasil possa enfrentar a pandemia e voltar a crescer. Já que o senhor introduziu essa conversa sobre números, vamos falar de números. Então, como fica esse mapa eleitoral? Que eu adoro esse papo. Oficialmente, o candidato Baleia Rossi, ou pelo menos até há poucos instantes, tinha a maioria, 289 votos a favor e o Arthur Lira com 196, né? O Arthur Lira do PP. A gente sabe que o que define essa eleição na Câmara, na verdade, são as traições. Nesse casamento, gente, o que conta é trair, são as dissidências, essa é a palavra que vocês usam. Até porque o voto é secreto. Até porque o voto é secreto, justamente, então ninguém sabe quem você está votando, dá aquela coceirinha no dedo no final, e é por isso que vocês fazem essas viagens e tentam arregimentar votos, ou seja, buscar dissidências nesses partidos que dizem oficialmente apoiar o outro candidato, Baleia Rossi, mas que, no fim, podem vir para a contabilidade de vocês. Então, conta um pouquinho como está o seu mapa eleitoral nessa conversa. Oficialmente é isso, 289 a 196. Eu sei que o senhor quer nos dar a notícia do PSL, que passa a integrar oficialmente o bloco do Arthur Lira. E também eu quero saber principalmente sobre essas traições. Qual é a contagem paralela de vocês, o mapa de vocês, deputado? Primeiro, na verdade, oficialmente hoje é 239 a 0, porque não há nenhum partido registrado no bloco do deputado Baleia. O nosso bloco já registrou os partidos, que já contabilizam 239 votos com adesão, o reconhecimento, na verdade, da mesa da Câmara da adesão do PSL que aconteceu hoje. Então, nós já vamos a 239 deputados e o outro bloco tem 0 deputado, porque não tem registro nenhum. Na nossa conta, nós acreditamos que o nosso bloco ainda receberá o apoio de mais 2 partidos. E por que isso muda um pouco o jogo? Porque a declaração... Solidariedade. O Solidariedade e é possível o DEM. O que acontece? O que decide a adesão de um partido a um bloco não é a declaração do presidente do partido e nem a declaração do líder. O nosso regimento ele é muito claro. O que decide a adesão de um partido ao bloco é a assinatura da maioria absoluta da bancada. Portanto, a maior fração acima de 50% de assinatura dos membros da bancada. Se o presidente do partido quer, vamos pegar o PSB, se o presidente do partido quer, se o líder do partido quer, mas se não tiver 16 assinaturas dos 30 membros da bancada, não adere ao bloco. Então, isso é a contradição que existe no outro bloco e por isso não está registrado ainda, porque quando registrar, vai ficar claro que alguns partidos não têm assinatura suficiente para adesão ao bloco. Então, qual a sua contabilidade com essas traições, assim, além das... A nossa contabilidade, e obviamente que ela tem a parcialidade de quem só está enxergando uma campanha, claro. Então, obviamente que eu reconheço isso de forma autocrítica, mas a nossa contabilidade ela varia dos mais pessimistas como eu, que falo em 280 a 290 votos, aos mais otimistas que acreditam que pode ter uma votação histórica alcançando mais de 320 votos. Deputado, eu também gosto muito da micropolítica, da política partidária, mas a impressão que eu tenho é de que quem está assistindo a gente neste momento aqui pela Rede TV e também pelo streaming, pelas redes sociais, quer saber o seguinte: o que muda se o Arthur Lira ganhar ou se o Baleia Rossi ganhar? Olha lá, eu sempre fui muito próximo do presidente Rodrigo Maia, todo mundo que acompanha as coisas da Câmara sabe disso. Acho que ele cumpriu um papel importante em determinados momentos da história do país, de estabilidade, de contenção de determinados arroubos, mas acho que nessa reta final ele substituiu a figura do presidente da Câmara, do mediador, do magistrado, para assumir a condição de líder da oposição. Isso não cabe ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara não pode ser líder do governo, porque a Câmara tem que ser independente, mas ele também não pode ser líder de oposição, porque a Câmara tem que ser harmônica.
Quando a Constituição fala da relação entre os poderes, ela não fala nem só em independência, nem só em harmonia. Ela fala em independência e harmonia. Desculpe interrompê-lo, mas a impressão que fica é que o senhor está dizendo é o seguinte: o Rodrigo Maia jogou contra o governo nesses últimos tempos. Eu acho que nessa reta final tem tido uma atitude muito conflituosa, que não faz bem para o país. Não pode ser o presidente da Câmara o porta-voz da oposição ao presidente da República. Acho que ele pode cumprir um papel de contenção, de defesa da independência do poder. Então, eu acho que nós não vamos perder a independência e vamos ganhar a harmonia com a vitória do deputado Arthur Lira. E, por isso, eu tenho muita convicção de que esse é o melhor caminho para a Câmara dos Deputados e para o Brasil. O deputado Rodrigo Maia chegou a ameaçar o governo, a dizer que não votaria projetos do governo, projetos da área econômica do ministro Paulo Guedes, como forma, segundo ele, na cabeça dele, de retalhar o governo, sem perceber, Rodrigo Constantino, para entrar no nosso papo, que ele, na verdade, retalhava o país, né? A população do Brasil. Rodrigo. Não, eu acho que perfeita essa análise do deputado Ramos, né? Porque houve uma mudança de postura do presidente Rodrigo Maia, isso está evidente. E eu acho que culmina com essa parceria entre o Baleia, que é o seu escolhido, o seu representante na disputa, e o PT, né? Eu queria perguntar ao deputado Ramos, então, o que ele acredita que esteja sendo costurado nesse acordo. Por que alguém que é do DEM e que acredita, por exemplo, pelo menos na parte de reformas econômicas vencedoras nas urnas, por que está se aliando em nome de fortalecer a democracia com um partido tão radical e extremista como o PT, que defende a ditadura socialista na Venezuela? Que tipo de acordo foi costurado aí? E se ele acredita que o impeachment do presidente Bolsonaro seja um caminho caso o Baleia Rossi seja o vitorioso? Vamos lá, eu não tenho o radicalismo, vamos dizer assim, da análise do Constantino em relação ao PT. Acho que é um partido importante para a democracia. A democracia vive de contradições, são essas contradições que nos fazem encontrar o ponto de equilíbrio, mas acho que não dá para alguém ser presidente da Câmara assinando uma pauta que é a pauta de comprometimento com pautar impeachment, que é a pauta de contrariedade às reformas econômicas que o Brasil precisa, que é a pauta de contrariedade à possibilidade de privatizações de empresas que não são viáveis econômicas, onde o Estado brasileiro não deve estar. Em relação a impeachment, Rodrigo, aí eu quero concordar com você. Impeachment não pode ser pauta de campanha de presidente da Câmara. Olha, nem para pautar e nem para não pautar. Impeachment não pode ser pauta. Impeachment é um processo jurídico-político ou político-jurídico, tanto que é o único processo criminal que tramita no legislativo e não no judiciário. Agora, nós não podemos brincar de impeachment. Nós não podemos, no meio de uma pandemia, abrir um processo que vai demorar 6 meses no momento mais grave da vida do país, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico e social. Então, eu acho que a gente não é pauta do momento, entendo que não existem as condicionantes para isso. A oposição deve ser feita e legitimamente deve ser feita dentro dos espaços democráticos. O Brasil não tem recall. Você não pode trocar o presidente por incompetência, e aí não estou nem julgando a competência do presidente, mas efetivamente não pode. Você só pode trocar o presidente por cometimento de crime de responsabilidade. E como o processo também tem uma natureza política, isso depende de ter apelo popular e perda de base parlamentar. Não dá para falar impeachment de um presidente que tem 30% de bom e ótimo. Não vou nem avaliar se o governo é bom ou ótimo. O fato é que 30% da população brasileira acredita no governo como bom e ótimo. Falar de impeachment num cenário como esse não me parece algo que ajude o país. Até porque, né, deputado, o impeachment, ele começa na rua. Sim. É o povo quem tira um governante. E sequer rua nós temos. Ulisses Guimarães dizia que se tem uma coisa que político tem medo, é da praça, é da rua. E as pessoas não podem nem sair para a rua por conta de medidas de determinados governantes, né? Mas já tem vários movimentos de rua que também apoiaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que agora se dizem favoráveis ao impeachment do presidente Bolsonaro, como o MBL, o próprio Vem Pra Rua. E é importante lembrar também, deputado, que tem mais de 60 pedidos de impeachment agora na não mesa tem mais da Câmara. porque o presidente Rodrigo arquivou todos.
Então hoje não tem, acho que tem um que foi apresentado há pouco Foram tempo. feitos mais 61 pedidos, até o final da semana deve chegar mais um assinado pelos partidos de esquerda, por partidos de oposição. Qual foi o crime que o presidente Jair Bolsonaro cometeu? É isso que eu vou falar agora, segundo eles, tá? Mas qual foi o crime que ele cometeu? Responsabilizando o presidente pela crise sanitária, né, pela ausência de atitude na crise sanitária e também pela falta de oxigênio em Manaus, que é um assunto que, né, lhe interessa pessoalmente, porque o senhor é um deputado amazonense. Então, a minha pergunta para o senhor, na verdade, é se há alguma responsabilidade, até por falta de ação ou por inação, ou então por oferecer cloroquina e não oxigênio, alguma responsabilidade do governo federal na crise de saúde de Manaus e se isso poderia levar, eventualmente, a um pedido de impeachment. Olha lá, eu sou daqueles que acham, de uma forma crítica e democrática, que o governo cometeu vários erros na condução da crise sanitária. Isso não autoriza a abertura de um processo de impeachment. Por crime Isso de não tem a ver com crime de responsabilidade. Uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra, e outra coisa é outra coisa. Lá no Amazonas, nós temos lá no Amazonas é a queda de um avião. Nunca o avião cai por um fator só, tem que ser sempre um conjunto de fatores. No Amazonas aconteceu os fatores de uma queda de avião. Nós já temos um sistema de saúde colapsado que, em ordem normal de temperatura e pressão, tem ocupação de 70% dos leitos, porque toda a média e alta complexidade é concentrada em Manaus e porque a cobertura da rede de atenção básica e de estratégia de saúde da família na cidade de Manaus é muito baixa. Então, gripou, vai para um hospital de média e alta complexidade. No interior, qualquer problema tem que deslocar para Manaus. Então, nós já temos um sistema no limite. Vem a pandemia do coronavírus e, obviamente, que colapsou muito rápido. Além disso, a questão do oxigênio, eu acho que tem erro de planejamento, principalmente do governo do estado do Amazonas. Existe problema da empresa que produz oxigênio lá, que se comprometeu em ampliar sua produção e não ampliou. E existe um boom que é insustentável. O Amazonas produz 28 mil metros cúbicos de oxigênio. No período normal, gasta 15 mil metros cúbicos por dia. No dia mais grave da primeira onda do coronavírus, gastou 30. Hoje está gastando 90 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. Deputado, mas desculpe lhe interromper, essa é a ponta do iceberg. A gente tem a situação do país inteiro, com mais de 200 mil mortos, uma inconsequência, uma inação do governo federal, que sempre foi negacionista em relação à pandemia, não trouxe a vacina, prescreve tratamento precoce, que cientificamente não, é comprovado que não tem eficácia. Então, quer dizer, não tem uma responsabilidade. Eu estou fazendo essa provocação, porque é isso que consta nos pedidos de impeachment. Posso né? rapidamente? E, Amanda, eu repito, eu sou muito crítico a conduta e a condução do governo dessa crise sanitária. Quais foram os erros? Sou muito crítico. No entanto, uma coisa é ser crítico, a outra coisa é transformar isso num processo de impeachment. São coisas diferentes. Que politicamente uma coisa é inviável. incompetência administrativa, que nós podemos discutir. A outra coisa é crime de responsabilidade. São coisas diferentes. Desculpa, eu acho que o governo federal ficou de mãos atadas. Por mais que a imprensa diga que é fake news, que o STF tenha retirado do governo Bolsonaro poderes para administrar a crise, você vê no mesmo veículo a manchete STF provoca revés a Bolsonaro, tira seus poderes, e o mesmo dizendo que esta notícia dele próprio, desse próprio veículo, é mentira. O presidente apostou, e eu acho que de maneira correta, no isolamento vertical, só dos grupos de risco. Isso não foi feito. Tiraram dele esse poder de decisão. E a gente tem pesquisas que indicam que o lockdown, o confinamento, ele não só provoca mais problemas, como ele gera mais contaminação. Mais contaminação. Ele não indicou especificamente a hidroxicloroquina. Eles indicam desde o início o tratamento precoce. E eu concordo com o tratamento precoce. Sobre hidroxicloroquina, há mais de 230 estudos empíricos baseados em experiências que comprovam que há uma eficácia alta, como há com o uso da Anitta em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, em que a prefeitura usou, como há em Porto Feliz, como há em vários lugares. Então, eu acho assim, colocar 200 mil mortes nas costas do presidente Bolsonaro, quando a gente olha para São Paulo e vê que São Paulo está entre os estados com o maior número de casos, não absolutos, mas o maior número de casos por habitante do estado,
é muito questionável. Quer dizer, não acho absolutamente que ele tenha tido algum poder e não acho que seja caso, obviamente, também de impeachment. Você pensa dessa forma? O senhor concorda, deputado? Quais são os erros do governo federal? Eu discordo da análise de que o governo conduziu bem, democraticamente discordo. Ele não conduziu, deputado, a questão é essa, ele não conduziu. Eu discordo da análise que se tem dos efeitos da decisão do STF. O STF não impediu o governo de montar uma estratégia nacional de contenção e de reação em relação à pandemia. Vou lhe dar um exemplo que eu acho que é muito parecido. Como é que o Brasil enfrentou quando nós tivemos o boom da AIDS no Brasil? Com uma estratégia nacional coordenada pelo governo federal e executada pelos estados. Então, agora na vacinação, o governo federal tem uma estratégia nacional e os estados executam. E houve um estado que furou essa estratégia nacional. Eu acho que faltou no início da pandemia, e aí eu não vou discutir a eficiência da hidroxicloroquina, de tratamento preventivo. Nesses temas, eu fico com a opinião da OMS e da Associação Brasileira de Infectologia, então não vou polemizar, não sou médico, tenho pouco conhecimento de leitura em relação a isso, então fico com a opinião dos especialistas. Certo ou errado, eu prefiro errar com os especialistas. A comunidade médica, ela está dividida. Acho realmente que há uma hegemonia dos médicos que são contra o tratamento precoce. Mas há um grande grupo de médicos que defende. Portanto, é uma questão de liberdade do próprio médico. Só o que eu acho, Lacombe, é o seguinte, por exemplo, lá no meu estado, a gente fica procurando culpados, né? Cara, enquanto não tiverem todos os amazonenses respirando, eu não vou discutir culpado. Nós tivemos acho que todos os esforços agora é para a gente conter os efeitos sanitários, econômicos e sociais da pandemia lá no Amazonas, para permitir que os amazonenses brasileiros respirem. Eu passo o dia inteiro recebendo ligações e mensagens, dizendo, deputado, onde eu arrumo oxigênio, o que é que eu faço? Todos os hospitais do Amazonas estão com a porta fechada, porque não tem mais como receber paciente. E no meio disso eu vou estar encontrando culpado? Não, eu vou discutir culpado depois. Agora eu quero encontrar solução para que o povo do Amazonas respire e soluções para que o Brasil enfrente a pandemia, não só nos aspectos sanitários, que é o mais urgente, mas também prepare para, num futuro próximo, nós consigamos enfrentar os aspectos econômicos e sociais. Porque uma hora a pandemia vai passar e as pessoas vão ter que trabalhar, vão ter que comer. Então, se nós tivermos capacidade de planejar isso, nós vamos dar uma boa resposta ao país. Infelizmente, a gente tem também muitas suspeitas, né, de uso indevido de verba para o combate da Covid-19 em Manaus, com compra de respiradores superfaturados em lojas de vinho. Há uma série de irregularidades que ainda serão investigadas. 12h19, horário de Brasília. Estava aqui buscando informações sobre o programa. Parece que já deu uma esquentada nas redes sociais por conta aqui da nossa conversa, né? E vamos puxar mais uma vez para entrar nessa, Rodrigo Constantino. Já falamos de impeachment, falamos da situação de Manaus. A discussão estava boa, Rodrigo. Esquenta aí, Rodrigo, vai lá. Deixa eu apimentar um pouquinho mais. Eu sabia. Um pouquinho mais ainda, Rodrigo. Respeitosamente, eu quero protestar aqui que o deputado Ramos, que tem sido muito diplomático e democrático, ele falou que é contra o meu radicalismo ao constatar que o PT é um partido radical. Veja, eu não defendo a ditadura socialista da Venezuela, então eu só queria colocar os pontos, né, os pingos nos is de que o PT é radical e ponto final, não sou eu que estou sendo radical ao rotulá-lo dessa forma. Sobre os movimentos de rua que a Amanda falou, citou inclusive o Vem Pra Rua, o MBL, eu quero só lembrar que eles tinham engajamento no passado, não quer dizer que eles tenham hoje. Então, o fato desses movimentos defenderem impeachment não diz muita coisa, para ser mais sincero, não dizem nada, né? Porque eles não conseguem hoje colocar, acredito eu, que 10 pessoas nas ruas. A pergunta que eu quero fazer ao nosso convidado, ao deputado, é a candidatura do Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Isso impacta alguma coisa? Porque ele tem uma base, o presidente, o ex-presidente, o fundador e o grande nome do Partido Novo, que é o João Dionísio Amoedo, ele tem se tornado um crítico ferrenho do governo e defende até hoje em dia já impeachment do presidente e tudo mais. Mas o partido é bem dividido nesse aspecto. E na ala econômica, por exemplo, o Novo defende as pautas do Paulo Guedes e tudo mais. Então, é capaz de tirar algum tipo de voto do Arthur Lira, governista, candidatura vista como mais governista, para o Marcel Van Hatten, ou isso não incomoda nada, não vai causar nenhum tipo de estrago?
Eu acho que não, eu acho que é legítimo ao Novo apresentar o seu candidato e acho difícil que tenha mais do que os votos dos próprios deputados do Novo. Também acho que não terá menos, porque como são poucos votos, teria como contar e procurar traidores e fazer caça às bruxas. Mas acho que o Marcelo não vai ter nem a votação que ele teve na última eleição. É um cara que eu respeito, né, um deputado muito presente, muito ativo, muito combativo, que tem posições muito firmes, vez por outra, que eu discordo das posições dele, mas respeito muito o Marcelo, acho que vai cumprir o papel de divulgação das bandeiras do Novo, mas sem nenhuma chance de influenciar no resultado final da eleição, Rodrigo. E desculpe-me pelo radical. e deixa eu continuar nessa pegada, então, não só do PT, mas dos partidos de esquerda, de um modo geral, de oposição ao governo. Reclamavam muito, deputado, que o presidente Bolsonaro não conversava com o Congresso, não negociava com o Congresso. Quando o presidente se aproximou do Centrão, o ex-deputado Roberto Jefferson detesta essa expressão, ele prefere que a gente chame de centro democrático, eu não sei se o senhor se incomoda com a expressão Centrão. Quando ele se aproxima do Centrão, e críticas, saravada de críticas. E a pergunta que eu sempre fiz quando surgiram essas críticas, mas, está se aproximando do Centrão, eram as pessoas que diziam que ele não conversava com o Congresso, há condições de conversar, aí puxo a história do PT ser radical com PT, com PSOL, com PDT, porque, Rodrigo, aí, o que é o ser radical? Bom, se a gente for olhar lá, Plano Real, o PT foi contra, a reforma da Previdência foi contra, a Lei de responsabilidade fiscal foi contra, Lei da responsabilidade fiscal foi contra, o PT foi contra tudo o que o Brasil mais precisa para crescer, para se desenvolver. Então, como é que fica? Digamos que Arthur Lira vença, como é que se negocia, como é que se atrai? Como é que se atraem partidos assim, PT, PDT, PSOL, PCdoB, para que entendam que há uma pauta do país e não de um governo? Eu acho que primeiro nós temos que entender que o PT tem 54 deputados federais, é a maior bancada de deputados federais. Esses deputados federais não caíram lá pela vontade pessoal deles ou de alguém. Esses 54 deputados representam uma parcela da população e tem que ser respeitado com o tamanho deles. Obviamente que não são maioria hoje na casa. No mais, eu acho que em determinados momentos, vou citar o exemplo da reforma da Previdência, que eu fui o presidente da comissão. Não dá para negar que eles cumpriram um papel de contenção de algumas coisas, de contenção da mudança no BPC, de contenção na mudança para os trabalhadores rurais, não estava maduro e depois o próprio Brasil percebeu que não estava madura a ideia de capitalização. Então, acho que se nós soubermos que a minoria, que são eles hoje, tem que submeter à vontade da maioria, e a maioria souber que tem que estabelecer mecanismos de diálogo e reconhecer a legitimidade de quem é minoria, nós vamos encontrar caminho. Eles não vão vencer, matematicamente, eles não vão vencer. Em relação ao centro, seja centrão, seja centro democrático, seja centro, ou seja centro gourmet, que foi o que o Arthur criou, brincando com outro bloco, o que importa é que se você pegar todas essas reformas que você cita, quem segurou no braço foi esse centrão, foi esse centro democrático, foi esse centro gourmet, foi esse centro do país. Então, eu acho que a hora que o presidente faz uma flexão de diálogo com o Congresso, dialoga e estabelece pontes com o setor que é maior no Congresso, com o setor que tem responsabilidade e coragem para enfrentar reformas que muitas vezes parecem impopulares, a gente cria um ambiente melhor para o país. Eu acho que o que o senhor está tentando dizer que uma eleição nacional é muito diferente de uma eleição para a Câmara dos Deputados, né? Eu tenho certeza que o Arthur Lira e o senhor dialogam também com os deputados da minoria, com os deputados da oposição. Até quero lhe perguntar desses votos, porque oficialmente o PT apoia o Baleia Rossi e o Rodrigo Maia. Estão nesse bloco, mas com quantos votos do PT vocês contam nessas dissidências, nessas traições? Porque eu tenho certeza que vocês dialogam, inclusive fazem, talvez, acordos, né? Como o Rodrigo Constantino tinha perguntado, qual é o acordo para atrair esses deputados. Tenho certeza que vocês também têm um acordo de respeito com o PT. Acho que a grande diferença do deputado Arthur Lira é que os acordos deles são transparentes, são claros, são do lado da frente da cortina e, mais do que isso, são sempre cumpridos.
Então, isso deu uma marca para o deputado Arthur Lira dentro da Câmara que gera confiança. Mesmo para quem é minoria, é melhor você ter alguém que cumpre o que combina com você e que diz não quando não pode fazer, do que você ter alguém que promete lhe entregar tudo. Aquela carta que foi assinada na aliança entre o outro candidato e as esquerdas, ela é absolutamente inexequível. O PMDB, o DEM nunca vão cumprir o que está escrito naquilo ali, porque é contra a trajetória deles e a essência partidária deles. Então, com o Arthur, isso não existe. Talvez por isso não tenha acordo com a esquerda, porque se ele assinar, ele vai fazer. E se ele não puder fazer, ele não vai assinar. Mas nos bastidores tem acordo. Então, o que eu queria dizer? Quantos votos eu vocês acho contam? que nós temos por volta de 15 votos do PT, que são votos de confiança no deputado Arthur Lira, de confiança pela forma. Nós ganhamos todas as votações na reforma da Previdência, mas eu estabeleci a melhor relação possível com os membros da oposição que eram da comissão, por respeitar, por dar o direito de falar e por fazê-los entender que eles têm todo o direito de falar, de protestar, de apresentar proposta, mas que a maioria se manifesta pelo voto. É porque é assim que se faz política, né? Eu dei uma na mão. Silvio, eu dei uma declaração mas no início. tratando do PT, não deixa de ser uma façanha. Eu dei uma declaração no início da reforma da Previdência que eu disse assim, eu reuni com a oposição e disse a eles o seguinte, eu vou respeitar o direito deles de fazer obstrução, que é um direito regimental, mas vou deixar claro a eles que o mesmo regimento que autoriza a obstrução me obriga a botar para votar. Então, quem acha que com obstrução vai impedir a votação da matéria, esqueça, nós vamos votar. Por falar em matéria, deputado, eu vou tentar aqui traduzir um pouco do que tem chegado pelas nossas redes sociais, também pelo YouTube, o pessoal que faz Opinião no Ar com a gente. Por exemplo, a partir de uma pergunta da Maíra Borges, qual deve ser a primeira pauta do Congresso depois dessa eleição no dia 1º de fevereiro? Eu vou estender essa pergunta para dizer o seguinte, o que é que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, né, porque muita coisa começa pela Câmara dos Deputados, pode fazer numa agenda pós-pandemia? A gente não sabe ainda se vai ter pós-pandemia, mas a gente sabe que os nossos legisladores precisam fazer alguma coisa, porque a economia está um caos, né? Sim. Olha, nós temos conversado muito, eu e o Arthur, sobre isso, e também o nosso grupo de deputados, e a primeira convicção que nós temos foi uma profunda irresponsabilidade com o Brasil e com os brasileiros, não instalar a comissão mista de orçamento, e nós chegávamos no início desse ano, sem orçamento, o governo teve que governar por 12º. Mas vocês obstruíram, deputado. Não, nós obstruímos no plenário porque o presidente não instalou a comissão. Nós não obstruímos a CMO. Nós obstruímos no plenário para forçar a instalar a comissão. E a comissão não foi instalada, até hoje nós não temos orçamento. Nós corremos o risco de fechar o ano sem a LDO. Acabamos fazendo um acordo e votando a LDO nas últimas sessões. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, no dia 2 de fevereiro, instalar a CMO, a Comissão Mista de Orçamento. Trabalhar de manhã, de tarde, de noite para entregar o orçamento do país o mais rápido possível. Paralelo a isso, procurar construir o acordo em torno da PEC emergencial, porque o nosso orçamento está muito apertado. Qualquer mudança vai estourar o teto de gastos e nós não podemos dar a mensagem para o mercado, para os investidores, para quem quer investir no país, de que nós não temos responsabilidade fiscal, que nós abrimos mão desse compromisso. Então, nós vamos respeitar o teto de gastos. Nós vamos aprovar a PEC emergencial para ter os gatilhos que nos permita diminuir as despesas obrigatórias no país. Nós não podemos ter um orçamento que 95% dele é de despesa obrigatória. 95% dele é vinculado. Você não tem como fazer flexão no orçamento quando surge uma pandemia, quando surge uma intercorrência no meio do caminho. Então, CMO para aprovar o orçamento, PEC emergencial, reforma administrativa, que nós achamos que é fundamental para dar uma mensagem, confirmar a mensagem de responsabilidade fiscal que nós demos com a reforma da Previdência e reforma tributária. Alguns podem dizer, mas a reforma tributária é mais importante, mas ela está menos madura. Nós não temos o relatório da PEC, da reforma tributária, já passados quase 2 anos da apresentação da reforma. E se nós colocarmos a reforma tributária agora, ela vai sugar todas as energias, porque ela traz muitos conflitos setoriais com setores da economia que têm
incentivos fiscais e regionais, com regiões do país que têm incentivo fiscal. Se nós metermos a reforma tributária agora, toda a energia será sugada para ela e a gente não vai fazer o que é mais urgente. Então, aprovação do orçamento, PEC emergencial, reforma administrativa, reforma tributária. Rodrigo Constantino. E privatizações. Perfeito. E privatizações. Parece uma boa lista, mas quase tudo, deputado, focado ainda no aspecto econômico e que era a toada do próprio Rodrigo Maia nesses 2 primeiros anos de governo. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: há algum espaço para a agenda de costumes, as reformas mais conservadoras também vitoriosas nas urnas? Eu tinha escutado, por exemplo, que uma das articulações com o Arthur Lira era a questão de armas, que é uma coisa sensível para eleitores do Bolsonaro. Como é que fica essa outra agenda aí que está um tanto abandonada nos debates públicos de hoje? Eu acho que vai ter uma mudança fundamental de postura. A agenda da Câmara deixará de ser a agenda do presidente da Câmara. Eu sou o presidente da Câmara, eu discordo disso, não pauta. Eu sou o presidente da Câmara, eu concordo com isso, pauta amanhã. Eu sou o presidente da Câmara, eu não coloco a medida provisória para ser votada porque eu discordo da medida provisória. Isso vai acabar. As pautas que tiverem maturidade na sociedade, maturidade no colegiado de líderes, elas vão ao plenário. Se vão vencer ou vão perder, aí é a expressão da vontade da maioria dos parlamentares, representando a vontade da maioria da população. Eu sempre digo o seguinte... Mas, deputado, só um parênteses, é curioso que, da forma que o senhor colocou, então, que vai acabar, então nós temos a impressão de que o Rodrigo Maia vinha agindo, de fato, ali como uma espécie de Napoleão. Na verdade, muitas matérias não foram à pauta por discordância do presidente. E isso não é uma postura, pelo menos nesse último momento, de presidente da Câmara. Deputado, a postura do presidente da Câmara é, ainda que eu discorde da matéria, se houver maturidade da população, se houver maturidade no colegiado de líderes, essa matéria tem que ir ao plenário. Exatamente. E é esse o compromisso do deputado Arthur Lira. Ganhar é democrático, perder é democrático, não votar e não deixar a população saber como vota cada pessoa não é democrático. Me permita fazer um parênteses, deputado. Desculpe interrompê-lo, mas é para concordar com o que o Rodrigo Constantino está dizendo, com aquilo que eu já disse na minha primeira intervenção e o que o senhor também corroborou. Vamos falar de medida provisória, por exemplo. É o governo com a menor taxa de conversão de medida provisória. Por quê? Porque o presidente da Câmara deixou caducar. E aí vão dizer que o Rodrigo Maia não jogou contra o Brasil? Eu acho que nessa reta final, acho que o Rodrigo perdeu um pouco a mão. Nessa reta final. Mas você tem um legado. Não dá para ignorar o papel do Rodrigo, por exemplo, na reforma da Previdência. Ele foi importante, ele segurou a pauta, ele organizou. E mesmo na pandemia, né, tudo deputado? Mais. Na pandemia quantos também. Projetos vocês aprovaram para estados, municípios? Mas o Rodrigo Maia não quis nem saber de reverter fundo eleitoral, fundo partidário para combate à pandemia. Então, nem pensou nisso. Eu acho que a gente não dá para... Primeiro, eu acho que a gente não pode partir da premissa de que todo mundo é só virtude, de que todo mundo é só defeito. Acho que o Rodrigo teve virtudes e defeitos, como o presidente Bolsonaro teve virtudes e defeitos. O presidente Bolsonaro, no dia mais importante da reforma da Previdência, ele foi pessoalmente à Câmara não tratar da reforma da Previdência, entregar o projeto de lei para acabar com cadeirinha e diminuir multa de trânsito. Eu lembro disso. Então, assim, nem todo mundo é só qualidade, nem todo mundo é só virtude, nem todo mundo é só defeito. Deputado. Então, acho que se a gente fizer na balança, todos têm seu papel dentro da história com acertos e erros. O que eu digo, de uma forma muito clara, é que eu não acho correto o deputado não querer manifestar o voto dele. Vou lhe dizer um negócio que é impopular para essa audiência que nós estamos tendo aqui. Eu sou contra qualquer flexibilização relacionada à arma. Mas eu quero votar isso e dizer isso para ser julgado pelos meus eleitores. O que eu não posso e não é democrático e não é justo é eu não botar para votar para o eleitor não saber o que eu penso. Até porque era estava no programa de governo. De governo. Então, ele tem direito de apresentar. A cadeirinha, o ponto de trânsito, estava no programa de governo dele. Ele tem o direito de apresentar. Tem que ser pautada para que cada deputado se manifeste e pague o ônus e o bônus das suas posições e das suas decisões. Mas isso é democracia. Em relação ao Rodrigo Maia, que se sentiu sim como primeiro-ministro, ele foi à Espanha, inclusive, né, ver como é que era o parlamentarismo lá e tudo. Me lembro que foi uma iniciativa, se não me engano, do Marcel Van Hatten,
e de outros deputados, mas eu me lembro bem do Marcelo Van Hatten propondo que fundo partidário, fundo eleitoral, que são bilionários, fossem revertidos para o combate à pandemia, e o Rodrigo Maia não quis nem saber. Algumas perguntas que chegaram também pelo Instagram, o Ronioli, a gente já respondeu pelo meu Instagram pessoal. A Cleusa Botelho pergunta o seguinte, aí o Rodrigo Maia de novo, você já respondeu para a gente nos bastidores. O Rodrigo Maia estava tentando que a votação para presidente da Câmara fosse virtual. Isso não vai ser presencial, mas voto secreto, como é o que está previsto. Não dá para a gente querer mudar a regra de jogo do regimento e da tradição da Câmara. A eleição da Câmara é dia 1º de fevereiro e não dia 2, e é com voto presencial e secreto dos deputados. Nós não podemos permitir que um governador do Estado, do nosso lado ou contra nós, chame a bancada inteira para dentro da sede do governo, porque parte da bancada tem cargo no governo, e obrigue o deputado a votar na frente dele. Que o presidente de partido chame toda a sua bancada para dentro da sede do partido e obrigue o deputado a votar num sistema na frente dele. Isso não é razoável. Vamos seguir a tradição, respeitando o distanciamento, vão ser muitas urnas, vamos tomar todos os cuidados. Os deputados de mais idade, com comorbidade, terão um local específico para o voto deles e vamos exercer democraticamente a maioria da vontade dos deputados. Posso fazer uma última pergunta que tem a ver com o Rodrigo Maia também, da Rose Guedes. Pergunta o seguinte, o senhor, deputado, teve alguns embates com o governo e criticava o presidente. Será que Arthur Lira não vai ser outro Rodrigo Maia para o Brasil, caso eleito? Olha lá, eu não vou mais julgar aqui o Rodrigo, eu acho que a gente tem que olhar para frente. Acho que a interlocução... Até porque se fosse da vontade dele, ele continuaria na presidência da Câmara. Tentaram isso no Supremo. Eu acho que esse foi... Ele e o Davi Alcolumbre. E eu vou dizer isso porque disse a ele. Eu acho que esse foi o grande mal do Rodrigo. Num determinado momento, achar que era possível a reeleição e que ele poderia ser candidato novamente. O que é algo fora da regra do jogo e da Constituição. Eu acho que a partir daí, ele perdeu um pouco a mão. Em relação ao Arthur... Primeiro, o Arthur tem uma tradição dentro da Câmara de respeito aos seus compromissos. E ele construiu a candidatura em diálogo com um conjunto amplo de deputados e com o presidente da República. O presidente da República não vai mandar na Câmara. Quem está achando isso está muito enganado. Mas terá uma atitude harmônica de garantia que as suas matérias sejam pautadas. Não será o presidente da Câmara o líder da oposição, não dá para o presidente da República dar uma declaração e a imprensa sair do presidente da República e ir para o presidente da Câmara. Isso não é correto. Isso quebra a harmonia entre os poderes. Repito, a relação entre os poderes deve ser independente e harmônica. Em relação a mim, todos que me acompanham, eu não crio um personagem. Eu sou crítico e já expressei algumas dessas críticas aqui, algumas posições do presidente Bolsonaro, mas tenho absoluta identidade com a pauta econômica que o presidente busca construir no país. Porque eu não concordo com algumas coisas da pauta de costumes, eu vou ser a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. Porque eu não concordo com a parte da condução dele da pandemia, eu vou votar contra uma reforma que é importante para o país. Eu não vou cometer uma irresponsabilidade dessa, porque o país é muito maior do que eu e muito maior, inclusive, que o presidente Bolsonaro. Vença quem vença, né? Acho que a gente espera que o presidente da Câmara, um novo presidente, use menos os aviões da FAB, né? Que o Rodrigo Maia bateu o recorde, foram, se não me engano, 259. 12h41, horário de Brasília, e mais uma vez estamos entre as lives, né, mais vistas do YouTube. O Opinião no Ar é transmitido ao vivo no YouTube. Neste momento estamos em segundo lugar, então a segunda live mais vista simultaneamente lá no YouTube. Amanda. Vamos lá. Só para apimentar um pouquinho mais o debate, né, aumentar a nossa audiência aqui, tem tanta gente, uma tentação grande em culpar o Rodrigo Maia por tudo, né, e deixa de reconhecer que a gente tem na presidência da República um presidente que não defende as pautas econômicas, ele defende unicamente as pautas de costumes. Então, talvez, se ele trouxesse para si, defendesse essas pautas econômicas, algumas já poderiam ter avançado no Congresso. Pois é, só que o Paulo Guedes não consegue impor a sua agenda. E talvez porque ele falte muito traquejo político. Ele não apresentou uma reforma tributária, anunciou e não apresentou reforma administrativa capenga, não conseguiu fazer as privatizações. E o que foi feito até agora no Congresso foi muito em virtude da responsabilidade do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado Marcelo Ramos sabe disso. A reforma da Previdência e muitas outras. Ele tentou encaminhar a reforma tributária, mas também foi brecado ali por uma ideia, uma insistência em fazer valer a CPMF, que é uma ideia fixa do ministro Paulo Guedes e talvez até, é uma pergunta boa até para fazer para o deputado Marcelo Ramos, se isso tem chance de avançar
avançar agora. Então, deputado, algumas. Quando o senhor fala que pautas que estão maduras na sociedade, na pauta dos costumes, o que pode avançar? Quero dar nome aos bois. Que pautas o senhor enxerga que estão maduras na sociedade, que podem avançar caso Arthur Lira vença? Quero ouvi-lo sobre auxílio emergencial e também sobre CPMF. Só reforma da Previdência, se foi realmente Rodrigo Maia, ele já era presidente da Câmara antes, né? Mas não fizeram. O governo Bolsonaro fez no primeiro ano. Fez um bom trabalho. E a gente tem que reconhecer... do Temer, né, que a gente tem que lembrar, você vai dizer que, claro, é do jogo democrático, mas a reforma da Previdência, ela chegou ao Congresso muito melhor do que ela saiu. Mas, vamos lá, deputado. Eu discordo. Democraticamente. Ela saiu economizando muito menos do que estava previsto originalmente. Ela saiu muito melhor do que entrou. E eu vou te explicar por quê. Eu fui presidente da comissão. A conta da transição da capitalização ninguém apresentou. Porque você teria uma migração de contribuintes do sistema atual para o sistema de capitalização, mas você manteria os beneficiários do sistema atual. Então, quando nós tiramos a capitalização e economizamos por volta de 800 bilhões de reais em 10 anos, nós demos a resposta que o Brasil, que o mercado esperava, tanto que logo após a aprovação da reforma, você houve um estouro da Bolsa. E se nós não tivéssemos a pandemia, eu garanto para você, nós estaríamos vivendo um outro ambiente econômico. Então, democraticamente... O dinheiro que foi economizado, a gente já gastou. Essa parte econômica, eu deixo para o Rodrigo Constantino. Se o Rodrigo Constantino quiser entrar nessa conversa sobre reforma... Só para o deputado responder a minha pergunta. Auxílio emergencial, CPMF e propostas maduras. Primeiro, reforma tributária. Reforma tributária... Não dá para alguém conceber uma reforma tributária na sua sala, sem nenhuma discussão setorial e regional, e pautar na Câmara. Por isso que não chegou a um acordo. Havia duas propostas inicialmente. Na verdade, a PEC 110, que está no Senado, que na verdade foi fruto de uma construção ampla de diálogo na Câmara, e a PEC 45, que foi colocada lá na Câmara. Fora isso, a proposta fatiada do Poder Executivo, que só apresentou a primeira parte dela, que é a contribuição sobre bens e serviços à CBS. Eu acho que nós temos que reorganizar a pauta da reforma tributária e por isso nós colocamos ali como terceiro item quarto item CPMF vai daquela nossa estratégia de prioridade. Em relação à CPMF, eu vou emitir minha opinião pessoal. Eu não sou contra, na essência, disse hoje numa reunião com fundos de investimento aqui em São Paulo. Eu não sou contra, na essência, a ideia de um imposto sobre movimentações financeiras. Só que o povo brasileiro não tem confiança de que será temporário e de que será destinado ao fim para que ela for aprovada. Como alguns sugerem, criar a CPMF para bancar a continuidade do auxílio emergencial. O povo brasileiro não tem confiança para isso, porque a última experiência foi muito ruim. Eu defendo a ideia de uma tributação sobre movimentação financeira, desde que ela seja neutra com uma redução da tributação sobre o consumo. Reduz a tributação sobre o consumo e transfere para a movimentação financeira. Tira o imposto do arroz e coloca na movimentação financeira. Eu acho que aí sim nós teremos um sistema menos regressivo, porque o grande problema do nosso sistema tributário não é a complexidade dele. O grande problema do nosso sistema tributário é a regressividade dele. Dizer que no Brasil se paga muito imposto é uma verdade absoluta para quem produz, para a classe média e para o pobre. E uma mentira absoluta para quem ganha dinheiro na especulação financeira. A gente já recebeu economistas aqui que defendem a CPMF, dizem que é um imposto bom, claro, desde que você tenha uma neutralidade, uma redução em outras áreas. Então, eu acho que CPMF ainda não tem maturidade para um debate. Vamos ver qual é a proposta do governo. O governo até agora não apresentou uma proposta organizada. Na verdade, me parece assim que solta para ver qual é a reação. O presidente Bolsonaro reage sempre contra. Então, isso também cria alguma dificuldade ali para o ministro Paulo Guedes. Auxílio emergencial. Primeiro compromisso, nós não vamos romper o teto de gastos. A nobreza do gasto público, ela não pode justificar você executar um gasto que o país não pode pagar. Isso parece ótimo no momento e gera uma conta enorme no futuro pago pelas pessoas mais pobres. E eu gosto de citar o exemplo da decisão da ex-presidente Dilma em relação à energia elétrica. Era nobre baixar o preço da energia elétrica, não era? Nobrilíssimo. As pessoas estavam em dificuldade, ela baixou o preço. Quebrou
as empresas de energia elétrica e a conta veio muito maior depois para quem? Para os mais pobres pagarem. Porque a inflação explodiu. Então, nós precisamos ter responsabilidade com o teto de gastos. Essa interferência do Estado na economia. Exatamente. O que eu defendo em relação a auxílio emergencial? Eu acho que, primeiro, nós erramos na calibragem do auxílio emergencial. O Brasil perdeu 150 bilhões de reais de massa salarial ano passado e colocou 300 bilhões de reais de auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, ele não só repôs renda, porque nós estabelecemos, e aí um pouco o erro do governo, um pouco o erro da Câmara, nós estabelecemos o critério que era não ter carteira assinada. Num país com milhares de trabalhadores na informalidade, você teve muita gente que manteve a sua renda e ainda recebeu o auxílio emergencial. Mas isso deu um respiro para o país pelo consumo nesse período muito grave da pandemia. Eu acho que, ao contrário de pensar novamente no auxílio temporário, nós devemos reorganizar o nosso programa de renda mínima. Hoje é o Bolsa Família, pode dar outro nome, pode ser qualquer coisa, mas que tenha uma base maior do que o programa do que o Bolsa Família tem hoje, mas menor do que o que tem o auxílio emergencial. Bolsa Família atinge mais ou menos 15, 20 milhões de pessoas e o auxílio emergencial atinge 50, 60. Então, tem uma base aí no meio termo, num valor que não dá para ser o valor do auxílio emergencial, né? Mas que o Brasil sustente e utilizando os gatilhos para transferir despesas obrigatórias não executadas para financiar o programa de renda mínima. Então, eu prefiro discutir um novo programa de renda mínima ou uma reestruturação do Bolsa Família do que criar uma solução provisória através de um novo auxílio emergencial. Estamos de volta, já chegando ao finzinho do programa. Eu vou passar a palavra ao Rodrigo Constantino. Constantino, você pode falar de reforma da Previdência, CPMF, a gente tratou disso tudo aqui. E Silvio e eu queremos falar sobre a PEC da prisão após condenação em segunda instância também. Então, a gente tem que acelerar. Vamos lá, Constantino. Olha, tinha que aumentar o tempo do programa, né? A reforma que foi enviada pelo Temer era de meio trilhão de dólares. Eu quero lembrar que muitos sugeriram, recomendaram que o presidente Bolsonaro usasse essa reforma. Então, tem muito mérito, sim, do presidente do governo ter sido uma economia quase o dobro daquela prevista antes. Eu queria trazer para o debate, a reforma tributária é tudo muito interessante, tudo muito polêmico, mas eu queria trazer para o debate uma outra questão que é muito difícil falar nesse tempo que resta, é a China. Nós vimos na atuação do presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara quase como um despachante de uma ditadura comunista, que mandava recadinho para nossos deputados não reconhecerem resultado de eleição em Taiwan, que tentaram calar o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi o mais votado em 2018, ao criticar o regime. Está na ordem do dia, hoje a China está fazendo chantagem pela demissão do chanceler Ernesto Araújo e nossos jornalistas aplaudindo uma politicagem rasteira dessas. Deputado. Olha lá, eu tenho alguns princípios na minha vida, até como professor de Direito, e um deles é de autodeterminação dos povos. Eu acho que nós podemos criticar a questão dos direitos humanos na China. Obviamente, não deve ser tolerada e reconhecida como normal, principalmente diante dos valores pregados hoje pela Organização das Nações Unidas, mas nas relações comerciais o Brasil é parceiro da China e a China é fundamental para o equilíbrio da nossa balança comercial através do agronegócio. E para a vacina. Então, encontrar o justo equilíbrio nisso é um desafio da diplomacia e não da política. Silvio. Deputado, então aqui, correndo contra o relógio. PEC, proposta de emenda constitucional da segunda instância, prisão após condenação em segunda instância. Depois da decisão do Supremo, muitos bandidos voltaram para a rua. Arthur Lira, eleito, presidente da Câmara, vai pautar? Eu sou presidente da comissão, nós precisamos votar na comissão. A comissão foi paralisada por conta de um projeto de resolução que proíbe as comissões de funcionarem. O relatório do deputado Fábio Tradi é muito preciso. Acho que ele conseguiu expressar o sentimento do povo brasileiro que se indigna com alguém que comete um crime e não é preso, mas também se indigna com um cidadão que ganha o processo trabalhista e morre antes de receber, se indigna com um cidadão que tem um tributo cobrado indevidamente pela União e vai à falência antes de conseguir reaver esse tributo. Então, o texto do deputado Fábio Tradi de transferir o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro para tudo, eu acho que é o texto mais preciso, ele tem apoio na comissão e tão logo a gente está ali na comissão, nós vamos votar e será encaminhado ao plenário. Então, antes de subir a trilha, fica o compromisso que se Arthur Lira for eleito, a PEC da segunda instância será pautada. A decisão da mesa
e do colegiado de líderes e a decisão do colegiado de líderes. Eu, como presidente da comissão, estou dizendo que no primeiro dia de reinstalação das comissões, nós colocaremos em debate para votar o relatório do deputado Fábio Tradi. Deputado Marcelo Ramos, muitíssimo obrigado pela participação. Boa sorte para todos nós. Rodrigo Constantino, Amanda, Silvio, para você que nos acompanha, a gente volta amanhã, 11h45 da manhã. Até lá.